Até que enfim, não é? Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos e amados irmãos e irmãs, brasileiros e brasileiras de todo. Aí também aos irmãos de Angola, da África, que me assistem, não é? Que me dão o carinho e a credibilidade de ver, ouvir e entender essas mensagens. E essa hora eu quero partilhar com você mais uma porção. Porque nós nos alimentamos, né? Mais uma porção desta paraxá. Mais uma porção da palavra do Eterno. Em conhecimento e principalmente em revelação. Quando o irmão B, eu venho aqui falar para você de revelação, com todo o respeito, com toda a acuidade, não é o tipo de revelação que você está acostumado, não é? No seu dia a dia, na sua intimidade com essa palavra revelação, aquela do tipo dos ambientes, né, de fervor pentecostal, eu estou vendo alguma coisa, estou vendo isso, estou vendo algo. Não é isso. Essa revelação é abrir aquilo que está em oculto dentro de narrativas, literalidade da Torá, do Evangelho, enfim, da palavra, trazer a você luz e trazer a você conhecimento, ok? E hoje os seus olhos se abrirão, não é? Seus olhos se abrirão, seu entendimento também há de se abrir, porque você vai ficar surpreso. Talvez indignado, talvez revoltado, mas você vai ficar surpreso com o que ocultaram da sua pessoa. Você que é uma pessoa, pai de família, trabalhadora, você que é um trabalhador, que é uma pessoa honesta, um cidadão, pagador dos seus impostos, você que preza pela ética, pelo caráter, pelo zelo, pela família, você que é um bom filho, não é? Um jovem, um adolescente, se quiser, pela fé, pelo que você acredita, segue ali o caminho certinho, vai pelo certo, como dizem. Você que também é uma trabalhadora, é uma mulher idônea, uma mulher de caráter limbado, você que acredita em Deus, você que tem fé, olha, se prepare. Se prepare, porque esta mensagem ela vai chocar você. É um tratamento de choque, porque ela vai abrir os seus olhos de tal maneira que você vai experimentar de fato a presença do Eterno. Você vai experimentar a presença do Espírito. Você vai se alimentar de fato e verdade. Talvez pela sua primeira vez, e daqui em diante passar a viver o então conhecido, difundido, e propalado primeiro amor espiritual, o agapen, em grego, o amor divino na sua essência, na sua alma e na sua vida, tá bom? Então, eu tenho que ser rápido, porque amanhã, 4h30, eu tenho que trabalhar. Muito bem, vamos lá então? Eu quero iniciar essa live falando para você de uma grande revelação. Olá, tá aí o amor da minha vida, que é a minha. Boa noite, minha. Erev Tov a todos os que estão chegando agora. Shalom a todos que estão chegando agora. O irmão bem aqui quer lembrar a todos vocês que a intenção das minhas lives não são, de forma alguma, de maneira alguma, destruir a sua fé, fazer com que você desvie-se de Deus, não é? É como também hoje um querido e amado irmão meu disse, olha, cada vez que eu descubro mais coisa, mais a minha fé vai sendo deteriorada, vai acabando.
ou deixando de crer. Não é isso. Cada vez que você descobre mais coisas, mais verdades, aí é que a sua fé tem que aumentar mais ainda e você tem que honrar mais ainda o Eterno, a sua essência, honrar o Pai, honrar Yeshua, honrar esse grande profeta, Yeshua, que lutou, que trouxe o Evangelho para a humanidade. Né? A priori, a princípio, para o povo Yehudi, para o povo de Israel, em Jerusalém, ali na Palestina, naquela região que você já conhece. Bom, vamos lá. Eu vou começar lendo a introdução. Eu sei que está todo mundo ansioso, eu sei que muitas pessoas estão querendo saber quem é o anticristo, não é? Muitas pessoas querem o nome, querem a pessoa, e eu estou tomando muito cuidado, não é? Muito cuidado para anunciar o anticristo, que já está entre nós, não é? Ele nasceu em Israel, foi consagrado em Israel, ele é multimilionário, ele está ao lado de Donald Trump, já é uma dica aí para os especuladores de plantão, e também ele tem um nome americano, mas o seu nome original, em hebraico, seu nome judeu, está nas profecias, ok? Mas vamos com calma, vamos com calma. Eu vou falar quem é o anticristo, mas antes disso, eu tive umas inspirações muito importantes, muito fortes, para dar ciência aos senhores sobre a questão ainda do templo. Há coisas que, pérolas do reino, da espiritualidade, que não poderiam deixar de serem anunciadas a você. Principalmente a você que crê na espiritualidade e que Deus está presente no templo e que o templo é a casa de Deus, literalmente. Então se prepare. Começando este texto hoje, o livro de Miqueias, não é? No capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim, e mais para frente eu vou explicar porque eu li esse texto, dando início à nossa live de hoje. Olha só, diz assim, Vesheirah Bevor Beshorha Isrepotum Veror Raneiha Bimeshir Yoru Univeiha Berkesef e que Somu Veal Yahweh Yeshenu Lemur Halor Yehovah Bekeredenu Lotavo Alenu Ha é Yehovah. Okay? Esse texto do profeta Miqueias, ele nos ilumina e ao mesmo tempo nos dá pavor, porque ele ainda é muito forte e ele faz muito jus à nossa realidade nos dias de hoje. Diz assim, os seus chefes dão as sentenças por suborno, por presentes, por dinheiro. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus chefes dão bênçãos, dão curas, dão milagres, por interesse, em troca de moeda, em troca de dinheiro, de riquezas, de mansões, de jatos, de helicópteros, de casas, de condomínios, de apartamentos de luxo, de coberturas, de fazendas, de empresas. Eles ensinam por interesse, e não por amor, por vocação, por restaurar a sua vida, a sua pessoa. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Ok. Mais para frente eu vou explicar o porquê que eu vou fazer, que eu fiz esse comentário. Mas vamos lá. Hoje está dizendo assim, na continuação, em questão da autenticação, da veracidade do templo. O templo realmente era a casa de Deus?
se prepara. Você foi e está sendo até agora enganado. Venha ler comigo a carta, ou seja, epístola, em grego carta, de Barnabé, o companheiro de Paulo. Foi Barnabé, pessoal? Hein? Barnabé também foi um discípulo. Barnabé também foi apóstolo de Yeshua. Barnabé foi testemunha presencial, foi testemunha ocular de tudo o que Yeshua, ou seja, Jesus, ou Yahusha, como você queira, Barnabé foi apóstolo de Jesus. Foi testemunha ocular, presencial, ali de tudo que Jesus falou, de tudo o que Jesus fez. Dos combates de Jesus, dos protestos, do anúncio do reino de Deus, Barnabé foi isso. Barnabé foi mais presencial, mais apóstolo, até mesmo do que o próprio Shaul, do que o Paulo, que veio bem depois. Vamos lá, então. Eu quero ler para você uma carta, que é a Epístola de Barnabé, o capítulo 16. Presta bem atenção no que eu vou ler para os senhores, queridos irmãos evangélicos, irmãs evangélicas, pastores, missionários, presbíteros, profetas, evangelistas, não é? Diáconos, obreiros, irmãs de oração, discípulos de oração, você que é fervorosa, que crê nas palavras. Olha só, o Evangelho de Barnabé, a carta de Barnabé, ela foi encontrada junto com os outros papiros, ela foi encontrada junto com os outros escritos do Novo Testamento. Ok? Mas foi considerado apócrifo, ou seja, sem inspiração divina. Por que será? Não é? Por que será que esconderam tantos livros, destruíram, queimaram? Porque será que a mensagem de Barnabé incomodou os líderes religiosos quando esta carta ela foi encontrada junto com os evangelhos? O que Barnabé teria escrito que irritou, por exemplo, os líderes que detiveram, né, os pergaminhos, que detiveram os papiros, as cartas, o código sinaítico? O que irritou tanto os líderes religiosos do IV século para tirarem esta carta, esse evangelho de Barnabé, também dos outros evangelhos? Se você não sabe, não foram apenas 4 evangelhos sinópticos que foram encontrados. Não foi Mateus somente, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Não. Foram mais de 700. 900 evangelhos foram encontrados. Calcula comigo, você que lê Bíblia, você que é pastor, você que é professor de escola dominical, você que é catequista da Igreja Católica, calcula comigo. No último dos versículos, eu vou citar isso sempre, do Evangelho de Yohanan, né? Yohanan, que é João, ele diz assim: se nós fôssemos registrar, escrever em pergaminho, em papiro, se nós fôssemos registrar todas as obras do Senhor, ou do Mestre, do Rabi, de Yeshua, Yahusha, Jesus, não haveria biblioteca no mundo, livros o suficiente para registrar tantos feitos que Jesus fez. Agora, calcula comigo. Nas histórias, nas narrativas dos evangelhos sinópticos, nós vemos que não eram só os discípulos que ouviam e recebiam o sermão, os ensinos, a didática, a pedagogia, o aconselhamento, a sabedoria, as palestras de Jesus. Não. Eram mais de 5.000 pessoas, entre idosos, mulheres, adultos, jovens, adolescentes e crianças. Agora, já parou para pensar que não seria somente Marcos, Mateus, Lucas e João que escreveram alguma coisa? Mas essa gama, esse mar de gente,
esta população, essa comunidade, esses seguidores, os nazarenos de Yeshua, também escreveram, também registraram, também passaram, não só de forma oral, mas de forma escrita, também dentro de suas possibilidades, tudo o que viram e ouviram de Jesus, ok? Portanto, os evangelhos não são somente 4 evangelhos, são mais de 700 evangelhos. Mas por que será que aqueles que detiveram os pergaminhos, os papiros encontrados em Qumran, outros na Palestina, outros em cemitérios, outros em cavernas, outros no Egito, por que será que não revelaram a humanidade, não incluíram no cânon, nem na Septuaginta, nem na Vulgata Latina, nem muito menos pela Sociedade Bíblica do Brasil, não é? Na Bíblia traduzida, transliterada, o João Ferreira de Almeida, missionário português, que também cometeu erros ao transliterar do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Ele mesmo admite isso em uma nota na Bíblia Thompson. Mas não vem ao caso agora. A questão é, eu vou te revelar por que o Evangelho de Barnabé não é apócrifo e por que o Evangelho de Barnabé não está na sua Bíblia. Presta bem atenção. Barnabé esteve muito próximo, junto com Yeshua, com Jesus. E ele escreve o que ele viu. Ok? Eu já disse que Yeshua, Jesus, todo mundo sabe disso, que ele ficou muito bravo, irado, com aquilo que eles estão fazendo com a então casa do Pai, o templo em Jerusalém. Ele expulsou os cambistas, etc. Deixou a sua célebre frase, a sua máxima, dizendo que a casa do meu pai, citando Isaías, a casa do meu pai é para ser chamada a casa de oração, mas nós a temos transformado em covil de mercadantes, comerciantes e ladrões. Okay? Por que será que Yeshua disse isso? Não é? Aqui, esse discípulo, esse apóstolo Barnabé, ele vai nos dar a visão real de como estava a situação no templo de Jesus. Mas o templo em que Jesus, lá em Jerusalém, que caiu no ano 70, esse templo já vinha sofrendo pecados, imoralidades, idolatrias, prostituições, muito tempo. Séculos antes de Yeshua vir ao mundo. E eu vou te revelar hoje. Calma. Aguenta a mão aí. Hoje você vai ter mais uma porção dessa paraxá, dessa palavra, dessa alimentação, e você vai entender o quanto enganaram você até hoje. Você vai entender o porquê que Yeshua, que você o tem como o teu Deus, o teu Salvador, ele apanhou, ele foi espancado até a morte. Vamos lá então ler a epístola de Barnabé, capítulo 16. Se você não leu ainda, aconselho você a baixar pelo PDF. Tá bom? Diz assim Barnabé, referindo-se ao templo. São 17 ou 19 capítulos que tem o livro Evangelho de Barnabé, mas eu selecionei o capítulo 16 e foi me passado, não é, com muito carinho, pelo meu irmão judeu, também o Rodrigo. Muito bem. Quero dar minha boa noite também ao pastor Joel, ao meu irmão judeu Rodrigo e a todos os demais que me assistam. E se vocês puderem compartilhar e se inscreverem no meu canal do YouTube, eu agradeço muito. Muito bem. O templo, diz Barnabé. No que se refere ao templo, eu vos direi ainda, presta bem atenção nas palavras fortes do apóstolo Barnabé com a situação do templo em Jerusalém, ok?
No que se refere ao templo, eu vos direi ainda como esses. Só um minuto, porque assim o óculos não dá muito certo, não. Pronto, agora melhorou. Olha só. Muito bem, vamos lá. Epístola de Barnabé, capítulo 16. O templo. No que se refere ao templo, eu vos direi ainda como esses infelizes extraviados. Olha os termos que Barnabé se dirige aos sacerdotes, aos escribas, ao sumo sacerdote, aos fariseus, aos príncipes da igreja judaica, no tempo em que o templo ainda estava erguido. Olha como o apóstolo Barnabé se dirige a eles. No que se refere ao templo, eu vos direi ainda como esses infelizes extraviados, desviados, sabe? Que usavam uma fantasia, um talit, um kippah, ou um lenço de oração muito comprido, muito longo, gadol, não é? Com placas de ouro, santo, santo é o Senhor, com barba grande, comprida, com tudo que você imagina, com os adereços de um sacerdote, de um sumo sacerdote ou de um fariseu da época. Barnabé está dizendo que eles são falsos, que eles usam as roupas, os adereços, para exteriorizar uma santidade, uma conexão falsa com Deus. Por quê? Vamos lá. Esses infelizes extraviados puseram uma esperança num edifício, como se fosse Deus, a casa de Deus, e não no Deus deles, que os criou. Presta bem atenção no que o Barnabé está dizendo, que os caras do templo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, os religiosos, os que condenavam, os que tinham a lei na ponta da língua, não é? Eles colocaram a fé deles, a esperança deles em toda a suntuosidade, em toda a beleza, em toda a glória do templo, e não em Deus, e não no Espírito, e não na energia, e não na essência daquele lugar. Essa fala de Barnabé, pessoal, faz rememorar, e ela entra em sintonia, e afinidade com a fala de Yeshua. Quando Yeshua diz, lá em Mateus 23, não é? Ele diz para eles, o que é mais importante para vocês? A oferta que está sobre o altar ou o altar? Deve-se jurar pelo quê? Pela oferta ou pelo altar? E eles vão dizer imediatamente, pela oferta, pela oferta, pela oferta. E Yeshua diz, não, deve-se jurar pelo altar. Porque tudo que vai para o altar é santificado. Deve-se jurar pela essência, pela espiritualidade que está sobre o altar. E não sobre a oferta, e não sobre o dinheiro. Você percebe uma coisa? Por isso que o Bartolomeu vai dizer, esses infelizes extraviados puseram uma esperança num edifício. Como se fosse Deus, a casa de Deus, e não no Deus deles. Ou seja, passaram a cometer idolatrias, a adorar as pedras, o muro, as paredes do templo, o altar da propiciação, o altar do incenso, a menorá, tudo que você imagina, a arca da aliança. Eu fico vendo hoje, não é? Muitas igrejas pentecostais fazendo cerimônias de recepção, de anfitrialidade, aquela cerimônia com
os fundos musicais para receber a maquete, a falsa Arca da Aliança, entrando, o pessoal carregando aquela cerimônia com passos cerimoniais, como se fosse, né, um rei ou um Deus entrando na igreja. Ô, gente, lamento lhes informar, vocês estão cometendo desobediência ao Eterno, desobediência ao Deus que vocês proclamam crer. Vocês estão cometendo pura idolatria, porque em Jeremias, se não me engano, capítulo 5, está escrito que nunca mais, diz o Eterno, nunca mais eu quero que vocês se lembrem da arca. Nunca mais. Ok? Mas vocês sempre passando por cima das escrituras, passando por cima das ordenanças, passando por cima das instruções do Eterno, de Jesus, o fazem por vaidade, ou por ignorância, ou por vaidade, ou por um objetivo: idolatrar. E através dessa idolatria, dizer que Deus está ali dentro da arca, dizer que Deus está em cima do altar, dizer que Deus está dentro da denominação do antigo galpão, que era um estacionamento, o antigo galpão, que era uma metalúrgica, enfim, uma concessionária, e vocês tornam aquilo casa de Deus. Vocês estão incorrendo em desobediência, em erro gravíssimo, em errar o alvo, estão incorrendo em mentir para o povo para um fim, para um propósito: arrecadação, avareza, riqueza, carro importado, casa com dinheiro tirado dessas pessoas, desses membros, ok? Vamos então. Epístola em grego, carta de Barnabé, capítulo 16. Essa epístola, o Evangelho de Pedro, foi retirado do cânon, foi retirado do Evangelho encontrado em Qumran, nas cavernas, nos lugares, não é? Dentro de vasos. Esse Evangelho de Barnabé foi retirado do meio dos evangelhos que vocês têm. E por que ele foi retirado? Porque o Barnabé denuncia tudo o que nós vivemos hoje, desde o quarto século até a quarto século, Idade Média, a Idade Contemporânea, até nós. A construção, a idolatria de templos de pedra, ok? Muito bem. Então ele diz assim: no que se refere ao templo, eu vos direi ainda como esses infelizes, extraviados, no caso de hoje seria bispos, pastores, cardeais, arcebispos, papas, com todo respeito, não é? Falsos apóstolos, que hoje se denominam apóstolos, missionários, anciãos, entende? Padres, rabinos, líderes religiosos. Ele está falando, esses infelizes, extraviados, puseram uma esperança num edifício, como se fosse Deus, a casa de Deus, e não no Deus deles, que os criou. Com efeito, quase como pagãos, eles o congregaram no templo. Mas como fala o Senhor, abolindo? Olha só o que é que o apóstolo Barnabé... Como que isso pode ser apócrifo, gente? Pelo amor de Deus. E quem é o homem para definir, para decidir, para assinar, né? Para autenticar que isso é apócrifo? Quem é o homem? Né? Vamos lá. Mas como fala o Senhor, abolindo, aprendei. Quem mediu o céu com a palma e a terra com a mão? Isso é forte. Ele está recitando uma passagem da Torá, né? Se eu não me engano, em Isaías. Quem mediu o céu com a palma e a terra com a mão? Não fui eu, diz o Senhor? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Essa mesma fala aqui, o Eterno disse através do profeta Natã a Davi, quando Davi quis fazer uma casa para Deus, não é? E Deus disse: mas quem é você? Quem foi que eu pedi casa? Eu preciso de casa para morar, Davi.
Vai vendo. Essa ideia de casa, de colocar Deus dentro de um baú, de colocar Deus dentro de um espaço, 1 m², ela não vinga muito, não. Ela não tem muito apoio, não. Tá bom? Presta bem atenção nisso. Que casa construireis para mim? Ou qual será o lugar do meu repouso? Presta atenção, gente. Ok? Vede como era vã a esperança deles. Barnabé está dizendo, veja como era vã a esperança deles. Por fim, ele dizia ainda, eis aqueles que destruíram esse templo, eles mesmos o edificarão. E o que está acontecendo? De fato, por causa da guerra deles, o templo foi destruído pelos inimigos. De fato, o templo foi destruído pelos inimigos. No ano 70, pelos romanos. Mas por guerras internas, por politicagem, por propina, por conexões, por alianças entre o sumo sacerdote, de segundo os interesses, como Miqueias 3:11, 12 que eu falei para você, não é? Por muita aliança com políticos, com Herodes, com Pilatos, com Roma, interesses em conluio, permissões daqui, permissões dali, concessões dali, sabe? Tudo rolou por causa de dinheiro, por causa da corrupção e da politicagem. O que veio, então, a dar mais brecha, mais abertura, mais força para o cumprimento das palavras de Yeshua, o profeta, quando disse, não ficará pedra sobre pedra. Eu vou mostrar o vídeo daqui a pouco, que você vai ficar impressionado com as revelações que a Aline, que indica o canal dela, Israel com a Aline, em Jerusalém, e com as declarações do guia turístico do templo em Jerusalém, o que ele vai revelar para você neste momento. Daqui a pouquinho. Então vamos lá. E o que está acontecendo? De fato, por causa da guerra deles, o templo foi destruído pelos inimigos, e agora os mesmos servos, os inimigos o reconstruirão. Os mesmos servos, os inimigos o reconstruirão, e está chegando agora, entende? Vai ser reconstruído agora o terceiro templo em Jerusalém. Uma pessoa no meu canal do YouTube disse assim, e o que importa se vai ser construído o terceiro templo ou não? Importa que a profecia vai cumprir. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Importa muito para a questão da escatologia. Com todo respeito, eu não sei que mundo você vive teologicamente, mas a construção, os sinais da reconstrução do terceiro templo importa e nos importa muito, porque começa então o princípio e o início das profecias, do cumprimento dessas profecias acerca do anticristo, que eu vou trazer aqui para o senhor, aí o senhor vai saber por que é importante todos nós estarmos preparados. Que a profecia vai se cumprir, todo mundo sabe, porque a palavra de Deus, conforme Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, falaria a Deus alguma coisa e não cumpriria? Prometeria a Deus alguma coisa e não realizaria? Deus não é homem para que minta, meu querido. Então, para que nós tenhamos essa segurança, essa certeza, não só uma esperança inócua ou ambígua, não é? Das futuras realizações, escatologicamente falando, é importante, sim, sabermos, não é? A reconstrução do terceiro templo e o cumprimento destas profecias. Ok? E também, não é? Trazer o realce, o destaque da importância de que o verdadeiro templo de Deus é você também, meu querido. Está aqui, não está na pedra, não está no muro, não está nas belezas do templo. Ok? Muito bem. Vamos lá. Ele tinha igualmente revelado que a cidade, o templo e o povo de Israel seriam entregues com efeito. A Escritura diz, acontecerá
no fim dos dias que o Senhor entregará à destruição as ovelhas do meu pasto, o aprisco e a sua torre. E aconteceu, conforme o Senhor tinha dito. Indaguemos se existe um templo de Deus. Sim, existe, onde Ele mesmo diz que o há de construir e aperfeiçoar. De fato, está escrito, quando a semana estiver terminada, será construído um templo de Deus, com esplendor sobre o nome do Senhor. Acho, pois, que existe um templo, e como ele será construído sobre o nome do Senhor. Aprendei antes que acreditássemos em Deus, nossos corações era uma habitação corruptível e frágil, exatamente como um templo construído por mão humana. Com efeito, estava cheio de idolatria e era casa de demônios, pois todas as nossas ações se opunham a Deus. Olha o que o apóstolo Barnabé, ele está dizendo, olha o que o apóstolo Barnabé está relatando, que não está na Bíblia evangélica, nem na Bíblia católica, nem na Bíblia Darkson, nem na Bíblia King, nem na Bíblia Thompson, nem na Bíblia da CPAD, da Assembleia de Deus, nem na Batista, nem na Bíblia Católica. O Evangelho de Bartolomeu foi considerado apócrifo porque Bartolomeu denuncia, desde o tempo de Jesus e antes, a corrupção humana, a malandragem, o estelionato, a manipulação, sabe, do sacerdote, do sumo sacerdote, do fariseu, como hoje existe dentro das denominações. E, infelizmente, eu estou lendo para você aqui a carta do Evangelho de Bartolomeu. Essa live vem para abrir os teus olhos. Para quê? Para que você não perca a sua fé. Não é isso que é a intenção da live, mas que você desenvolva uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, dentro da sua casa. E o seu dinheiro, você pega o seu dinheiro suado e você investe o seu dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto, num projeto, num sonho, numa faculdade, no seu filho, no seu neto, na sua casa, em viagens, para você poder viver. E você invista o seu dinheiro também, um pouco, na ajuda, na caridade das pessoas que precisam de ajuda. Alimento, comida, remédio, idosos, tantas ONGs, tantas causas. Não para que você faça isso, para que você dê dinheiro para religiosos. Dízimo, oferta, voto, propósito, sacrifício, óleo, água, anel, chave, lencinho ungido. Não. Isto faz parte de todo o complexo, todo o combo de idolatria, de mentira e de falsidade que esses caras vêm ensinando para você nos dias de hoje. Mas isso não é só de hoje, não. Já rola no mundo há muito tempo. E o apóstolo Barnabé está muito bravo, e é por isso que a carta de Barnabé não está na sua Bíblia, justamente para que você não entenda, ok? E eu tenho a alegria de ter aqui a minha ex-chefe, lá do HC, a Samara. Samara danada, no bom sentido, uma excelente profissional, uma mulher muito séria, e ao mesmo tempo muito bacana, muito legal, que é a Samara, lá do HC. Samara, seja bem-vinda, viu? Compartilha essa live, Samara, lá com o seu cunhado, sua irmã, sei lá quem que você falou. Vamos aprender mais um pouquinho, tá muito bacana? Farei aqui algumas leituras em hebraico, em grego, e vou explicar para vocês. Samara, se eu estou usando o Taret aqui, eu que para judaico, é porque eu tenho ascendência judaica, tá bom? Então vamos lá. Continuando essa live, presta bem atenção. Deixa eu ver aqui, onde eu parei, aqui. De fato, pela sua palavra de fé, pelo chamado de sua promessa. Deixa eu voltar para cima. Vamos lá. Aqui. Aprendei antes que acreditássemos em Deus, está dizendo aqui o apóstolo Barnabé. Nossos corações eram uma habitação corruptível e frágil, exatamente como um templo,
construído por mão humana. Com efeito, estava cheio de idolatria e era casa de demônios, pois todas as nossas ações se opunham a Deus. Ele se refere ao templo. Não havia habitação de Deus no templo, não havia a Shekinah, não havia o Ruach HaKodesh, não havia o Kadosh, não havia a presença de Deus no templo, mas havia a presença de demônios, de daimons. Demônios, vou deixar bem claro, não são espíritos malignos, como a igreja passa para você. Mais uma mentira do cristianismo, com todo o respeito, e do mundo evangélico. Não das pessoas, dos membros, mas dos líderes que inventam, que mentem a torto e a direito, né, para você, ensinando você a existência aí dos diabos, dos demônios, e tudo isso está bem explicado lá no meu canal do YouTube, que é um empréstimo, uma adaptação das mitologias e de outras culturas para colocar medo nas pessoas, tá bom? Não existe isso. Mas o Barnabé está dizendo que, aprendei antes que acreditássemos em Deus. Nossos corações eram uma habitação corruptível e frágil, exatamente como um templo, construído por mão humana. Com efeito, estou cheio de idolatria, e era casa de demônios, pois todas as nossas ações se opunham a Deus. Contudo, ele será construído sobre o nome do Senhor. Estai atento para que o templo do Senhor seja construído com esplendor. De que modo? Pergunta Barnabé. Aprendei, recebendo o perdão dos pecados e pondo nossa esperança no nome. Nós nos tornaremos novos e criados desde o princípio. É por isso que Deus habita verdadeiramente em nós, tornando-nos sua morada. Como? Pela sua palavra de fé, pelo chamado de sua promessa, pela sabedoria de suas leis, pelos mandamentos de sua doutrina, ele próprio, profetizando arrependimento, ele nos induz ao templo incorruptível que somos nós, que está aqui dentro, a morada da essência de Deus, nossa metafísica, dentro da nossa espiritualidade, consciência. Como que nós enxergamos, vivemos e sentimos Deus dentro de nós? Quando nós praticamos a justiça, a bondade, pelo caminho certo, praticamos o amor, a caridade, o perdão, a complacência, a piedade, a compreensão. Agora, quando praticamos o ódio, a raiva, a intolerância religiosa, quando nós mais praticamos, quando nós mais condenamos, quando nós mais julgamos a pessoa, quando você julga uma pessoa porque é homossexual, quando você julga uma pessoa porque é negra, quando você julga uma pessoa porque ela é gorda, ela é obesa, quando você julga uma pessoa por ela ser deficiente intelectual, cognitiva, como um autismo, quando você julga uma pessoa por ela ser deficiente visual, ou deficiente auditiva, ou na fala, ou ela não anda, quando você julga uma pessoa por ser pobre, ou por ser cearense, pernambucana, piauense, baiana, nordestina, você comete esses pecados sujos, horrorosos, não é? Que não permite espaço para a presença de Deus dentro de você. Portanto, Barnabé ele destaca muito bem que não são as pedras do templo, nem a edificação do templo, ou as belezas, os luxos, as decorações, os querubins, a arca, o santo dos santos, nada disso tem valor profundo como dentro de você ter a bênção, a graça, o amor, a compreensão de que aquele ser, por mais diferente que seja de você, por falar um outro idioma ou por falar um outro sotaque, ele não fala uai, mas fala oxente, por ele ser de outra cor de pele, por ele ser magro ou gordo, por ele ser hétero ou não, por ele ser católico ou evangélico, ou por ele ser da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, ou por ele ser ateu. Ele é filho de Deus. Ele é morada. Ele é habitação de Deus. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver, sua doutrina, ele próprio profetizando
arrependimento, ele nos induz ao tempo incorruptível que somos nós. De fato, quem deseja ser salvo não olha para o homem, mas para aquele que habita nele e fala por meio dele maravilhas. Neomênias é uma palavra que substitui o primeiro ou festas lunar, ok? No mundo judaico, no calendário judaico e nos calendários antigos. Neomênias é o primeiro dia lunar, a lua nova ou a lua cheia, ou Neomênia. Era uma festa celebrada tanto entre os israelitas como entre os cananeus. Levítico 23, 24, 1 Samuel 20, versículo 5, 24, 1 Tessalonicenses 13 e Amós 8, 5. Bom, como o sábado, a lua nova interrompia palavras daquele que fala de uma boca humana, nem de ter desejado ouvi-las. Esse é o templo espiritual construído pelo Senhor, que é você, que sou eu. Estou acabando já. Essa aqui foi, eu já acabei. Essa aqui foi a carta do apóstolo Bartolomeu. Agora, eu quero te revelar uma grande revelação a todos os que consideram-se filhos e filhas de Deus. Você viu que a carta de Bartolomeu, o apóstolo, ele desce o sarrafo, ele fala sem papas na língua, não é? O que era o templo, no templo de Jesus Cristo, onde ele entrou, onde ele frequentou, onde ele conviveu com os religiosos da época, e também Yeshua, e o que rolava lá dentro? Não rolava a presença de Hashem, do Eterno, do Todo-Poderoso. Rolava o orgulho, a suntuosidade, sabe? Aquela veneração, aquela idolatria. E isso é típico do ser humano, não é verdade? Desde os antigos egípcios, nós temos o quê? Para exacerbar, para exteriorizar o arquétipo do seu âmago, da sua vaidade, o que eles faziam no Egito, não é? Desde Nimrod, a torre de Nimrod, Babel, a torre de Babel, os egípcios com as suas pirâmides, não é? A França com a torre Luz da França, lá em Paris, a Cidade de Luz, os Estados Unidos com o World Trade Center, que foi infelizmente atacado, né, mas erigiram de novo uma construção maravilhosa, um design bonito. Tudo isso, as torres dos Estados Unidos, para exacerbar, para mostrar ao mundo o poder financeiro, o poder econômico daquele país. E aqui nada contra isso, tá bom? O Empire State também tem nos Estados Unidos, aquele grande edifício em Dubai, o maior arranha-céu do mundo, não é? As muralhas da China, e aí vai por diante, o grande monge, o Buda que tem na Ásia, gigantesco, 5 ou 6 vezes maior do que o Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade, não é? A Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Igreja de Notre Dame, também na França, não é? Aqui no Brasil, o Templo de Nossa Senhora Aparecida, e também o falso, fake news, a maquete bem mal feita do Templo de Salomão, do Edir Macedo, na Celso Garcia, que nunca foi, nunca será um templo judaico, nunca será um templo de Salomão, ok? Mas tudo isso para colocar goela abaixo o meu poder, o meu povo, a minha etnia, o meu poder de grana, o meu poder de convencimento através do dinheiro, dos bilhões, do império, da luxúria e de monumentos levantados simplesmente para impressionar a sua pessoa. Onde o apóstolo Bartolomeu vai dizer que os homens tornaram-se adoradores do templo, idólatras do templo, pagãos do templo, e não adoradores, trabalhadores, pessoas que acreditavam no Espírito, em Deus, nesta essência. Você vai se surpreender, tá bom? Segura aí. Agora, por que Bartolomeu disse que o templo já era corrupto? Você sabe dizer por quê? Não sabe, né? Mas presta atenção no que eu vou ler para você. Quando se fala de revelação, o crente, o evangélico, o irmão pentecostal, não fique limitado a uma revelação, só aquela do tipo, irmãos, estou vendo alguma coisa lá na igreja, o Senhor me revela. Não fique pensando só nesse tipo de revelação, sabe? Pare e pense em estudo, conhecimento, literalidade, buscar.
presta bem atenção que você é filho de Deus e filha de Deus também, correto? Você é. Não existe uma prerrogativa para o ungido, para o pastor, para o presidente, para o ancião, para o presbítero, o missionário, os falsos apóstolos. Não existe, sabe? Esse negócio de ungir pastor com óleo, aquela coisa toda. Bom, deixa para uma outra live. Na verdade, não vou perder tempo com isso, tá bom? Mas vamos lá. Você também tem direito de fazer parte desta revelação que eu vou te dar agora. Ok? O livro de Irmeniahu, ou Jeremias em hebraico, capítulo 33, e versículo 3, diz assim. Eu vou ler em hebraico e vou traduzir, tá bom? Ele diz assim. Gerá elai veinekra veia gidar. Lekra gedolot. Uveturot lo yedaetam. Eu li para você em hebraico. Eu li o seguinte. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Opa! E agora? O Eterno, Deus está pedindo para você fazer curso de teologia da Batista? Não. Deus está pedindo para você fazer curso de teologia da Presbiteriana? Não. Deus está pedindo para você pagar rei de dinheiro sem poder para fazer curso de teologia da Batista da Lagoinha? Não. Deus está pedindo para você fazer curso da Betel, do Brasil para Cristo, da Deus e Amor, das Assembleias de Deus? Está pedindo para você fazer curso de teologia para você conhecer essas revelações? Não. De jeito nenhum. Ele está dizendo, clama a mim, desculpa, e responder-te-ei. Fale comigo e eu vou te responder e anunciar-te-ei coisas, pérolas, virtudes. Lembra que Jesus disse, olha, ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a praça não corrói, a ferrugem não estraga. Ajuntei esse tesouro na sua mente, na sua parte espiritual, na sua conexão com a espiritualidade. Pede para Deus e Ele dá. Tiago, na sua carta, vai dizer, se alguém quer ter sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos deliberadamente. A todos. Não é só ao pastor, ao profeta, ungido, que sobe monte, que desce monte, na raia subcampa. Nada disso. Vamos parar com o teatro. Com todo respeito. Não é só você que é detentor de conhecimento, sabedoria. Não é só você que fez seminário, teologia, isso, teologia básica, técnica, bacharel, nada disso. Muitas vezes você pode estar mais para trás do que quem não tem curso. Mas tem o joelho no chão, tem oração, tem comunhão com o Espírito, com o Eterno. Por isso Jeremias 33, 3 vai dizer, olha, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes. São pequenas? Não. São grandes e firmes que não sabes. Sabe? Essa história de que para conhecer a espiritualidade, o mundo, Deus, precisa estudar muito a Bíblia, precisa mesmo. Mas precisa ir na igreja, porque Deus vai se revelar através do pastor, porque ele é o teu anjo, ele é o teu indicado. É conversa para boi dormir. Você pode receber tudo isso em casa, estudando a palavra, buscando e pedindo para Deus. E ponto final, independente da sua religião, da sua crença ou da sua igreja. Não é a igreja, não é o pastor que manda, manipula e coordena a sua cabeça. O que você deve ler, o que você não deve ler, o que você deve estudar, o que você não deve estudar. Então, a promessa de Deus, começando essa live, é clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu vou começar a revelar para você agora coisas que você não sabe, não soube durante décadas, seus pais não souberam, você não soube até agora, mas a partir de hoje você vai saber. É chegada, isso aqui é do rascunho, tá bom? Aqui, ó, rascunho, que eu escrevo. É chegada a hora de você saber aquilo que te esconderam. Presta atenção. E lhe enganaram durante toda a sua vida. Essas coisas são as chaves que abrem os cadeados das algemas espirituais, das cadeias espirituais que colocaram em você. Você até hoje não sabia
por isso viveu um escravo do sistema religioso. Pergunto a você, por que Yeshua, em hebraico Jesus, os acusa de ter as chaves do reino dos céus, mas não deixam as pessoas, os espíritos, os que querem entrar, os deixam de fora. Não deixa eles entrarem. Chave, que eu quero dizer para você, não é chave de abrir porta, não, gente. Isso aqui é no sentido metafórico, tá bom? As pessoas falam que eu sou anti-religião e eu sou mesmo. Eu quero que você seja livre, viva a sua vida, vá viver feliz, vá namorar, vai ter o seu namorado, seu marido, sua família, vá assistir show sertanejo, o que você gosta, sabe? Não tem o menor problema. O que importa é a essência da bondade que está dentro de você. Você é boa, você é bom, você é honesto, você pratica a caridade, pratica o bem, você vai descobrir. Isso já faz parte de uma revelação, ok? Já faz parte de uma chave, ok? Vamos lá. Veja o que Jesus vai nos ensinar. Ele diz assim, falando aos escribas, tá vendo? Ó, agora está em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Ouai remin grammateus. Grammateus. Caí, farisaios, hipócritas, roticreon, basileia oranos, emprosten, antropos car rebeis ode, eiseregomai, ou apiemi, eiseregomai. Jesus está falando direto com os fariseus. O que ele está falando aqui? Presta atenção. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Como se ele estivesse dizendo hoje para as pessoas. Ai de vocês, pastores brasileiros. Ai de vocês, pastores assembleianos. Ai de vocês, pastores da Universal. Ai de vocês, pastores da Mundial. Ai de vocês, pastores da Batista, da Presbiteriana, da Metodista. Ai de vocês, pastores pentecostais, da Deus de Amor, da Congregação, do Brasil para Cristo. Ai de vocês, pastores da Renascer, da plenitude do poder de Deus. Ai de vocês, pastores da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Ministério da Debras, Ministério do Madureira. Ai de vocês, que têm a chave. O que é chave? Não entram e não deixam os que querem entrar. Ai de vocês. Muito bem, aqui Yeshua, que é Jesus em hebraico, está sendo claro e muito claro sobre quem tem as chaves do reino e quem abre ou fecha as portas deste reino. Na ocasião, os sacerdotes e fariseus, pois ele afirma que eles têm as chaves. Que chaves são essas? Que Jesus diz que eles têm. Essas chaves, existe uma palavra chamada gnosis, que quer dizer conhecimento, sabedoria. É isso. A chave é isso. Entendeu? Ou seja, conhecimento profundo espiritual e não intelectual ou acadêmico. Para por aí. Porém, os estudiosos das porções da Torá, não é, escondiam essas coisas, conhecimentos e chaves, não é, do povo daquele tempo. Vamos ver na Torá, vamos ver isso, verificar na Bíblia hebraica, ou seja, para você o Velho Testamento, como que o povo escondia isso do povo hebreu, do povo israelita? Falava só metade, mas o que tinha que ser falado não falava. Presta bem atenção. O livro em hebraico Shemot, que para você é Êxodo, capítulo 20, do versículo 12 a 17, diz assim: Kabad Abba en Arakion Eretz Yehovah Elohim Natan. Honra, olha só, as revelações que vão começar a aparecer, né? As chaves. Ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você que é moça, menina, jovem, adolescente, moço, jovem, adolescente, honre o teu pai, honre a tua mãe. Eu vejo muitas pessoas achando que para prolongar a vida, você fazer uma rinoplastia, uma plástica, tomar água, passar argila do Mar Morto, que faz bem para a pele e faz mesmo, procedimento cirúrgico, jaqueta no dente, não é? Pintar cabelo, cortar cabelo, fazer implante, aquilo tudo, colocar seio, colocar bumbum, coxa, enfim.
fazer uma dieta, tudo isso é válido para a saúde humana, dentro dos limites, ok? Acompanhado por um bom cirurgião e um endócrino. Mas, para você ter vida longa, só tem um princípio. Honrar o pai e a mãe, porque eles são os seus geradores de vida que te trouxeram nesse mundo. Caso contrário, minha filha, não adianta. Não vai viver muito. Você pode viver até 70 anos, mas vai viver como um zumbi, morto e morta, cheio de problemas, de traumas, de revolta, de relacionamentos frustrantes, um monte de problema na sua vida. Essa é a grande verdade. Agora, vamos para esta outra revelação que está sendo dita aqui. Olha só, está escrito em Shemot, ou Êxodo 20, 12 e 17. Ô Miriam, tem gente batendo aí. Está escrito assim: Rat sak, não matarás. Ra'af, não adulterarás. Ganab, não ocultarás. Tudo isso está em hebraico, no livro de Êxodo 20, 12 e 17. E diz assim: Aná sheker et reá. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Percebe essas coisas? Guarda tudo isso que eu estou falando para você, tá bom? Continua. Hamad ba'it reá, Hamad ishrar reá bet, amar such, chamou reá. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Guarda tudo isso aqui que eu estou mostrando para você, ok? Simples. Viu como é simples você ter a sua salvação? Tá vendo, crente? Tá vendo, irmã? Você que deixou de falar com o seu amigo de escola, porque você entrou para a igreja, deixou de frequentar a casa da sua mãe, dos seus parentes, que são católicos, você que deixou de jogar bola, né? Deixou de se reunir no churrasco com sua família, porque a igreja diz que não pode, a doutrina cerceou a sua vida. Olha só, simplesmente, viu como é simples você ter a sua salvação? Não precisa de nada disso. Você não precisa de se desfazer de nada da sua vida. Você não pode pintar o cabelo agora. Não pode mais alisar o cabelo, né, Samara? Pintar o cabelo, mudar a cor do cabelo, fazer uma escova. Não pode, de jeito nenhum. Você não pode passar maquiagem, você não pode isso, você não pode aquilo. Você não pode mais frequentar o bar, a padaria, a lanchonete. Você não pode mais ir no clube, não pode ir na praia. Você não pode nada. Quem disse para você que não pode? A religião, o homem. Isso não implica na sua salvação. Sua salvação depende dessas coisas. A salvação está baseada na caridade, no amor, na intimidade com Deus e com o próximo, na igualdade. Olha só. Simples. Viu como é simples você ter a sua salvação em Deus? O sistema odiou Jesus e o odeia até hoje. Embora use o seu nome, porque Jesus nunca pesou sobre ninguém e nunca adorou o templo e nunca cobrou nada de ninguém em dinheiro e ostentou riquezas. Por isso eu destaco os princípios que salvam o ser humano: o seu relacionamento com a espiritualidade, independente da sua fé, ok? Deus, o seu caráter, a caridade, a bondade, a justiça, a verdade, o amor ao próximo. Isto é claro na passagem do jovem rico. O que devo fazer para herdar o reino de Deus? O jovem rico pergunta para Jesus, né? E Jesus vai dizer assim, ele vai afirmar ao jovem, lá no Evangelho de Marcos 10, 19, ele vai dizer assim em grego: Entole edom men poneu
me moikion, me klepton, me pseudomartyrion, me aposterion, timaon sou, pater kai meter. Ou seja, sabe dos mandamentos? Conhece os mandamentos? Não matarás. Lembra que eu li os mandamentos agora há pouco da Torá? Não matarás, não adulterarás, não ocultarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Pronto? É difícil? Pronto? É difícil vencer os seus demônios, suas energias, suas tentações, seus desejos? Não é? É difícil? É, mas não é impossível. Não é o demônio que subiu no seu ouvido, não. Olha aquela mulher, vou pegar ela, vou trair a minha esposa. É só não trair, é só não adulterar, é só não falar falso testemunho, mentir, enganar, prejudicar o outro colega, no trabalho, puxar o tapete do outro, sabe? É só você não matar ninguém, verbalmente, fisicamente, não tirar a vida de ninguém, verbalmente, psicologicamente. Quantas mulheres estão mortas dentro de casa evangélicas porque o marido mata todo dia com agressão verbal, com ignorância, com fanatismo religioso? Quantas pessoas são mortas no trabalho porque são humilhadas por chefe, por encarregados, por diretores, por supervisores? É só não matar. Mas mesmo assim, fazendo essas coisas, vão na igreja com pele e gravata de noite, louvar a Deus, falar língua estranha, pular, dar dízimo, aquela papagaiada toda. É só não matar as pessoas. Simples assim. Nem precisa se batizar, nem tomar ceia, nem frequentar um lugar. É só você cumprir isso. Não matarás, não adulterarás, não ocultarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Todas as pessoas que vão nas igrejas, infelizmente, não estou atacando os membros, não estou atacando os leigos das pessoas, mas vocês todos são defraudados teologicamente, psicologicamente, de forma de sugestão para darem dinheiro. Isso é uma defraudação. Isso é um furto disfarçado de mensagem de obra de Deus ao teu bolso, sabe? Muito bem. Os profetas vão registrar isso. A caridade ao pobre, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. O próprio Malaquias vai falar sobre isso. Em Malaquias 3, ele vai falar isso, quando Deus desce o sarrafo neles, falando que eles estão roubando. Roubando quem? Roubando a Deus. Como roubando a Deus? Tirando do que era para dar para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o necessitado. Eles estavam roubando os frutos, a comida, tudo que se imagina, estavam pegando para eles os sacerdotes, como nós vemos hoje. Só eles comem do bom, do bem, do melhor, só eles têm avião, helicóptero, tem cabeças de boi, tem gado, tem fazenda, tem piscina, tem triplex, tem cobertura, tem limusine, tem carro blindado. Seus filhos estudam nas melhores escolas do mundo, o seu não está aí na escola toda zoada, horrível, deficiente do Estado e da Prefeitura, não é verdade? Os seus filhos e eles têm o melhor plano de saúde caríssimos, o seu não, é no SUS mesmo, né? Os filhos deles têm notebook caro pra caramba da Apple, os seus não tem. Tem iPhone, viajam para lá e para cá, de férias para a França, Europa, Estados Unidos, fazem o seu curso de inglês, moram nos Estados Unidos, tem moradia lá, e o seu tem curso onde? Fala para mim. Tem condições de pagar cultura inglesa, um CCAA? Tem condições? Não, não tem, porque é caro. Mas os sacerdotes da sua igreja, o pastor, tem condições. Tem sim. Muito bem. Vamos lá. Marcos 12. Espera aí. Veja... ok. Veja onde Jesus estava, no templo. Sentado em frente ao tesouro do templo, ele está indignado, enraivecido pelo mau caratismo, descumprimento da Torá. Ali, ao vivo, de forma pública, todo mundo vendo. Na cara de todo mundo, os fariseus, os sumos sacerdotes, estavam cobrando, agora em monem, em dinheiro, né? Quero lembrar que dentro do templo não havia isso, mas veio a existir depois que eles vieram do cativo, pós-exílio de Babilônia,
de tantos lugares que eles passaram e viram como que funcionava nos outros templos, dos outros deuses, como os sumos sacerdotes roubavam, furtavam o povo, querendo moedas correntes, querendo dinheiro. Além de comida, essas coisas, boa vida, queriam dinheiro, grana, dizendo que era para Deus. Então eles também adaptaram isso no templo de Jerusalém. Ok? Agora, veja só, Marcos 12, 41. Jesus está dizendo assim, vou falar em hebraico, em grego. Kachon katenante, gazopilankion, theorion, Jesus pos okios. Bailon es gazompilankion, calcos kai polis, plosus bailon polis, ou calcos. O que Jesus disse em grego aqui? Assentado diante, ele não disse, mas está escrito assim, assentado diante do gasopilácio, do tesouro do templo, na boca do caixa, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vamos avançar. Continua aqui o texto, em grego, olha só. Ergomai kai, mia, kira pitokos, bailodium, lepton, é uma moeda. Ro esti quadrantes. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 moedas correntes a 1 quadrante. Que vergonha essa cena! Que deploração, que exploração! Por isso também, em relação ao sistema religioso e não à essência de Deus, Jesus vai dizer com ódio e raiva em Mateus 23:16. Ou ai, rimin, gramanteus, kai, parisaios, hipocritres, roti, catestion, oikian, kera, kai, prosais, proseucomai, macros, proseucomai, dia, toto, lambano, crima, perisônteros. O que Jesus está falando aqui? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito severo, para deixar você mais ciente do que esse texto e para que serve o tal templo, suposta casa de Deus, para deixar você mais ciente, não é? Do que já estava acontecendo nessa história de templo, que tem que ir, que tem que fazer isso, que tem que dar dinheiro. Olha o que estava acontecendo faz muito tempo, décadas ou séculos antes de Jesus vir ao mundo, conforme denunciou a carta que eu li do Evangelho de Bartolomeu. Veja em o livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 6, 12, 17. Segura aí, Gentaiada, vocês que gostam de Bíblia, né? Está escrito assim, agora em hebraico. Vayomer Elai ben Hadan, Haroech atach mehen mat echen osin, toevod gedolot asher, Beit Israel osin ho, lerahem kom kamial, mikedash veot tash huv, tirer toevot gedolot. O que eu li aqui? Eu li Ezequiel 8, 6. Que diz assim, e disse-me, filho do homem, é uma profecia, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ó, o próprio Deus está falando. Versículo 12. Vayomer Elai Raita. Ven Adan Asher Ziknei Vetit Israel Osim Barosh Chen Ish Bekradechem Masek Toki Omirin En Yehovah Roer Otanuasa Yehovah Et Aharetz. Olha só, no versículo 12, Ezequiel 8. Então me disse, viste, filho do homem,
o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um em suas câmaras pintadas de imagens? Eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Versículo 13, Ezequiel 8. Vayomer Elai od tashuf tir toevot gedolot asher remach osim. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Vejam que a corrupção e safadeza já estava lá antes de Jesus vir ao mundo. A canalice, o 171, a malandragem, a vagabundagem já estava lá dentro do templo séculos antes de Jesus vir ao mundo. Então essa história de tomar dinheiro das pessoas, inventar mentiras, devorador, pulga, que o dinheiro, o demônio está comendo a sua finança, o seu salário, que você tem que dar dízimo, sabe? Essa história de pastor pegar a mulher do outro, pegar a menina, padre pegar menino, essa história de abuso sexual, de pedofilia, essa história de prostituição, essa história de pastor safado, que faz as coisas às escondidas, sai com membro da igreja para os motéis da vida, essa história de muitos sacerdotes abusarem de coroinhas ou de meninos nesses colégios internos católicos, essa história, não é como diz essa de Queiroz, no crime do padre Amaro, não é, de engravidar a mulher e fugir, a igreja passar a mão, toda essa história já existia, já no tempo, infelizmente. E você ainda continua acreditando no templo, idolatrando o templo, se ajoelhando, idolatrando o altar da sua igreja, se ajoelhando, idolatrando a placa, a marca, o logotipo. Eu sou a Universal. Você deveria dizer, eu sou Nazareno, eu sou de Yeshua, eu sou de Yahshua, eu sou de Deus. E não eu sou Universal. A Universal é um produto, é um CNPJ do Edir Macedo. Eu sou mundial. Eu sou do apóstolo Valdemiro. Não, você tem que ser de Deus, meu querido. Eu tenho orgulho porque eu sou católico. Você tem que ser do Espírito, de Deus, de Jesus. Ok? Muito bem. Estamos quase acabando, hein? Portanto, voltamos agora às chaves do conhecimento e autoridade que os sacerdotes e fariseus detinham como autoridade e poder a ponto de fecharem as portas do reino dos céus ao povo. São as chaves, que agora são uma novidade ao povo de Israel. Sabe qual? Os evangelhos. Os evangelhos que Yeshua, que Jesus traz, quando ele chega aqui. Ele traz os evangelhos. E a palavra evangelion, em grego, quer dizer bom e novo, boas novas. E segundo Isaías 22, 22, Apocalipse 21 e 3, 7. Veja só, Isaías 22, 22 diz, agora hebraico, Venatati mafetear, Beit Davi, caso Davi, al Shikemo, Uftar, vem Soger, Bessagar, vem in Potear. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. É uma profecia escatológica, ok? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá, e ninguém fechará. Ninguém abrirá. Essa chave, esse conhecimento, essa autoridade, esse poder de rei, não é? A descendência de Davi foi colocado sobre Yeshua, Yahshua, ok? Cumprindo-se em Mateus 16, 19. Essa profecia se cumpriu em Mateus 16, 19, como? Agora em grego, Didone, Soi, Kleis, Basileia, Oranos, Eandeon, Epi, Gen, Esomai, Deon, En, Oranos, Kai, En, Lio, Epi, Gen, Esomai, Lion, En, Oranos. Ou seja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quem está falando aqui? Yeshua. Jesus está falando para Pedro. Quem pode dar a chave? É aquele que recebeu a chave. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa autoridade aqui, não se engane com o religioso que disser
que tem autoridade para decidir sobre o teu futuro, sobre a tua vida, ou amaldiçoar você. Maldição apostólica, bênção apostólica. Se eu quiser, você fica paralítica. Eu tenho a palavra, eu sou profeta. Eu vou fazer você morrer. Eu te amaldiçoo. Não tenha medo do falso profeta. Não tenha medo de maldições, de profecia, de palavra de peso da mão de Deus que lançaram sobre a sua vida. Você é livre. Você é filho e filha de Deus. E eu passo para você hoje, pela palavra, pelo ensinamento, essas chaves, essa autoridade. Já acabando a nossa live. Olha só. Não é? Eu joguei aqui, vim para cá. Vamos ver isso aqui. Ai, ai. Opa. Vou preparar aqui os outros. Deixa eu ver. Não vou me perder. Essas chaves é as chaves do reino de Deus que eu transmito para você nessa noite. Você entende isso? Chave é conhecimento, é autoridade. Jesus deu essa chave para a sua igreja, para Pedro. Pedro passa para todos eles. Não é um domínio próprio de um pastor, de um bispo ou de um suposto profeta. Vocês entenderam até aqui que essas chaves, essas revelações são dadas a qualquer pessoa, inclusive a você. Você viu o que Bartolomeu falou sobre o templo de Deus? Espera só um minutinho, que eu vou pegar aqui outros papéis, não é? Que eu vou mostrar para vocês, que ficou aqui do lado. Agora um minutinho aí, para nós terminarmos. Eu acho que eu os perdi. Mas a gente vai terminar a live. Calma aí que eu tenho um vídeo para te mostrar. Muito importante. Deixa eu ver onde ele está. Opa, estou jogando aqui. Espera aí, pessoal. Pode dar risada aí à vontade. Porque não tinha só isso aqui. Aonde foi que coloquei? Cadê, meu pai? Opa. Não. Eu acho que era só isso mesmo. Pois é. E depois eu vou tentar achar. Opa, achei. Vamos ver aqui se é esse aqui. Bom, eu acho que é só isso mesmo. Mas olha, presta bem atenção. O livro do Apocalipse vai dizer que ele, Yeshua, não é, tem a chave da vida e da morte. Entenda uma coisa. Chave é conhecimento, é poder e é autoridade. Os fariseus do tempo de Jesus, eles não deixavam ninguém entrar para a verdade, para a liberdade, para a intimidade com Deus. Eles mentiam para as pessoas, né? Eles não falavam a verdade. Assim como as instituições, como o catolicismo, não agora, mas no seu tempo, no seu princípio, não permitia que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, não é? E liam missas para as pessoas, faziam lá a homilia, não é? Em latim, onde o povo não entendia patavia nenhuma, sempre escondendo a verdade das pessoas. Assim como hoje, uma enxovada, uma maré, não é? Uma tromba como d'água, um temporal, uma nuvem carregada de mentiras, de mitologias e de lendas, de demônio, de inferno, de castigo, de peso de mão, de cumprir doutrina, de todo esse ritual doido, louco, que escraviza a sua cabecinha. Deus não está preocupado com nada disso. Ele quer que você viva e que você seja livre na sua vida. Ok? Portanto, o que Bartolomeu disse sobre o tempo? Como eu disse na outra live que está no meu canal do YouTube, como Atos 7 e também Atos 17. Atos 7, o Estevão, também apóstolo do Senhor, disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Shaul, que é o Paulo, também vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, como Bartolomeu disse. Eles presenciaram muita coisa feia no templo. Jesus amava o templo. Na sua infância, sentiu-se apaixonado pelo templo, mas muito mais pela essência do templo. Mas como criança ainda foi crescendo, desenvolvendo, depois foi tomando a realidade do que era aquilo tudo,
aquele mundo religioso. Né? Você vai na igreja, você vê os vitrais, tudo sagrado, religioso, mas tudo isso é apenas para te impressionar. Não vai mudar a sua vida. Pode fanatizar você, pode prender você, ok? Mas hoje, essas revelações, que é o amor, a caridade, e cumprir a Torá, cumprir os mandamentos de Deus, que é o quê? Amar a Deus por todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Acabou. Pratica o bem, pratica a caridade, pratica o amor, e você está salvo, você está bem com Deus, e nem precisa frequentar lugar nenhum, ir a templo nenhum, porque você já viu o que é o templo para o homem. É o comércio, os homens adoram o templo, ok? O verdadeiro templo do Espírito Santo é você. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo que eu vou passar para você agora, tá bom? Esse vídeo aqui é da israelita, ela é a Aline. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, as declarações dela, ela mora em Israel, e as declarações do guia turístico especial de Israel, o que ele vai falar sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, e o que ele vai mostrar para você das escavações arqueológicas sobre como viviam os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os fariseus naquele tempo. Igualzinho vive hoje os mafiosos da fé, os gangsters da fé. Igualzinho vive hoje esses caras que falam para você, sim ou não, ou dá ou desce, ou é ou não é, o sacrifício de Abraão. Igual esses caras que falam hoje, você vai pegar um envelope aí, meu amado. Vai pegar um envelope, feijão mágico, para ajudar a obra de Deus. Tudo isso já vem desde o tempo deles. Igual o outro falava quando estava vivo lá. Quem dá com alegria lá no céu brilhará. Glória a Deus, igreja. Pega o envelope, igreja. Ali da Baixada, no Ministério, no Parque Dom Pedro. Sabe? Igual esses aí. Bom, deixa eu falar. Vamos ver o vídeo então, pessoal? Eu vou virar a câmera para ficar lá. Lá está meu sofá meio bagunçado, você não vai reparar. Então eu quero que você assista esse vídeo importante aqui, que é o Israel com a Aline. Vamos colocar aqui. Opa, abre aí. Pararam, pararam. Presta bem atenção, que tudo que eu falei vai bater aqui. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Isso. Hoje nós estamos na frente dos restos arqueológicos do Templo de Jerusalém. Eu vou avançar. Nós vamos falar qual Jerusalém, a relação de Jesus com esse lugar. Será que ele gostava avançar aqui, das pessoas que controlavam esse lugar? Opa, mais um pouquinho, tá bom? Pronto. Em obra mestra, uma coisa que eu acho interessante é como tu falou, é um degrau grande, um degrau pequeno, um degrau grande, um degrau pequeno, assim por diante. A gente acredita que Herodes fez as escadarias assim para evitar que as pessoas subissem correndo ao templo. Imaginem, alguém chega aqui da Galileia ou de terras distantes e vê aqui esse templo colossal e chegando à casa de Deus. E a pessoa começa a ficar emocionada. Imagina, a gente já fica emocionada de estar aqui nos dias de hoje. Imagina como era naquela época. Então a pessoa fica emocionada e tentava subir correndo e a pessoa caía. Isso aqui era para fazer, para derrubar as pessoas, para que todo mundo, calma, para tudo. Respira fundo e vamos subir agora com calma. Então, os peregrinos passavam por aqui, provavelmente também, como tu falou, Jesus passa aqui com a sua família. Por uma questão também de respeito. Você está entrando no lugar santo, o lugar mais importante do mundo judeu da época, que é o Templo de Jerusalém. Lugar religioso, cultural, social, até intelectual do mundo judeu da época. É o centro da vida judia. Você está entrando nesse templo, entra devagar, com respeito. Não vai se correndo como louco querendo entrar. Tem que entrar com respeito. Agora, Herodes, lembremos que Herodes era tecnicamente judeu. E não só isso, que ele queria agradar o povo. Então ele pensa em todos esses detalhes para realmente respeitar o lugar que você está entrando. Herodes, como a gente falou, era um megalomaníaco.
E eu acho que, acima de tudo, ele era um político. Mas um político no mau sentido. Porque ele vai construir o Templo de Jerusalém para agradar o povo de Israel, mas, ao mesmo tempo, ele faz templos pagãos. De Cesareia, da Galileia. Ele queria agradar a população, presta atenção, entre aspas, para ganhar votos, para ser um rei na corrupção querido. do templo, não que pessoal. Funcionou. Ele não é querido nos dias de hoje, nem naquela época, mas ele fez de tudo para agradar a população, mas eu acho que os valores internos dele, a população sentia... Com certeza, mas é interessante, estamos agora falando de Herodes, no Talmud tem uma frase, assim você falou, né? O povo detestava Herodes, odiavam esse rei, era o rei mais odiado do povo, talvez da história. Mas no Talmud tem uma frase fantástica, que diz o seguinte: quem não conheceu o templo de Herodes, não viu o templo mais bonito na sua vida. Ou seja, deixaram até uma frase de um elogio, porque Herodes era realmente um grande construtor. Com certeza. E Jesus vem aqui quando ele era pequeno, ele agora vai começar, quando ele é um bebê, ele vem aqui com a sua família e entra por aqui quando ele tinha 12 anos, mas ele também vem na sua vida adulta ao templo. O que ele fez aqui no templo de adulto? De adulto, como já mencionamos, todo judeu tinha que subir nas festas da peregrinação 3 vezes por ano. Nós sabemos que Jesus fazia isso também como todo judeu da época. E via, além de fazer os sacrifícios que se faziam no templo, também era um lugar de ensino, era um lugar de debate. E temos também a famosa história dos mercadores, que já vamos conversar sobre isso, se era no templo, se não era no templo, mas era um lugar, de novo, temos que lembrar, um lugar não só de sacrifício e religioso, mas um lugar social, de estudo. E temos várias passagens que mostram que Jesus, não só Jesus, também os discípulos depois vão vir ao templo e vai ser um lugar também de estudo, de debate e de aprender, né? Juntos. Então, era uma oportunidade, já que todo o povo de Israel se reunia aqui para as festas, ele subia no templo e ele ensinava o povo várias vezes. Está escrito, inclusive, que ele vinha aqui diariamente ensinar no templo, e ele também curou no templo de Jerusalém, cegos e coxos. Então, a gente sabe que Jesus frequentava o templo de Jerusalém, ensinava, então, um local que ele sim vinha. Mas ele gostava do templo de Jerusalém, não gostava? Qual era a relação dele? Eu acredito, Aline, se a gente perguntasse para todo mundo, a maioria diria que Jesus estava em contra do templo. Eu geralmente pergunto nos nossos grupos aqui o que Jesus é, que eles acham que Jesus opinava sobre o templo. E a resposta é que Jesus tinha uma opinião positiva sobre o templo. E preste atenção. Exatamente, pessoal. Isso. Talvez seja surpresa. Jesus gostava do templo de Jerusalém. Agora conta por quê. E a prova, temos pelo menos 2 provas, mas tem mais. Que, por exemplo, o Evangelho de Lucas, aquela passagem que você mencionou, quando ele era criança, tinha 12 anos, ele responde para os pais: eu estava na casa de meu pai. E mencionamos também os mercadores, que já vamos ampliar sobre isso. Fala, covil de ladrões que vocês estão fazendo na casa do meu pai. Ou seja, ele reconhece o templo como centro do culto judeu, mas ele não gostava o que estava acontecendo dentro. Mas sabe uma coisa, Aline? Não somente ele não gostava, tinha muitos judeus na época que realmente não gostavam da corrupção que estava acontecendo dentro do templo, e Jesus era um deles. Então, vamos deixar bem claro. Jesus gostava do templo como o local, quer dizer, a casa do pai dele. Exatamente. A própria Bíblia fala que o meu nome estará ali, a gente conhece desde o Antigo Testamento, que Deus vai estar de olhos e ouvidos abertos para ouvir as orações que são feitas nesse local. Jesus, ele era a favor de tudo relacionado a... Só botar aqui para mim um pouquinho. Só para vocês entenderem uma coisa, tá bom? Vamos lá. Detalhe. Esse homem, ele é um guia turístico especializado nisso lá em Israel. Ok? A Aline também, ela é israelita, é de ascendência dos Cohen, é uma excelente pessoa, nos traz novidades sempre arqueológicas, teológicas do mundo judaico. Eu gosto muito. Mas, veja bem, não acredita-se que Jesus gostava de estar no templo, porque o templo já estava infestado há séculos antes de Jesus vir ao mundo, não é? De corrupção, de prostituição, como foi lido em Jeremias e Ezequiel, que os caras faziam
faziam coisas horríveis nas suas câmeras escondidas, etc, etc, etc. É que é uma outra parte que eu não estou conseguindo achar, mas eu prometo trazer essa parte aí talvez amanhã. Deve ter caído aqui no chão. Se a Miriam me ajudar aqui a achar, eu fico feliz, mas acho que ela está dormindo. Mas não é que Jesus gostava e estava no templo todo dia, não. Ok? Porque eles eram maus, os caras eram ruins pra caramba. Entendeu? Ele foi expulso do templo. Ok? Mas por que convém falar do templo aqui nesse momento, eles aqui, nessa transmissão? Por quê? Porque o prefeito de Israel, a prefeitura de Israel, de Jerusalém, eles ganham, seleciona aqui para mim direitinho, eles procuram, ou vê se está ali, Lília, essas cores em branco, vê se está aí. Lília, vê se tem alguma coisa escrita mesmo nesse meio. Não, não tem. Debaixo desse negócio aí, Lília. Aí. Não, dessa carta do livro, aí. Ou no meio do livro, vê para mim se tem alguma coisa no meio do livro. De folhas, tem? Não, não tem, não. Então, realmente, pode ter caído ali, mas está aqui. Bom, vamos lá. Eles vão falar bem do templo, porque eles lidam com turismo, ok? E Israel ganha muita grana em dólar do turismo que vai para lá. Então, vai sempre dar uma ideia de o templo ser um lugar muito santo, hoje o resto, a pedra e tal. Não podemos esquecer que Yeshua disse à mulher samaritana, nem no monte aqui do pai Jacó, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Porque Deus é Espírito, não é esse não. Importa que ele seja adorado, que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vem uma aí que está falando de Apocalipse, de Jeremias, isso você consegue achar, tá bom? Vamos voltar aqui só para vocês terem essa ideia, ok? Deixa eu voltar aqui. Opa. Deus no templo e o templo em si, o problema dele era com a corrupção. Quer dizer, a corrupção das pessoas que dirigiam e cuidavam do templo. É interessante que a arqueologia reforça também essa corrupção, porque foram achados bem pertinho daqui, no chamo bairro judeu de hoje em Olha dia, só. casas de sacerdotes, olha lá. pessoal, de 600 metros quadrados. Hoje é uma olha a casa dos sacerdotes. 2 mil anos atrás. Casas de sacerdotes grandes e com decorações em pinturas e mosaicos, quer dizer, mais luxuosos que sinagogas da época. Vocês viram a casa do sacerdote? Viram? Lembraram a casinha do Edir Macedo em cima do Templo de Salomão, na Celso Garcia? Lembraram da casa que ele tem lá em Curitiba, ou em Florianópolis, Santa Catarina? Lembraram da mansão, né, da fazenda do Valdemiro? Já pensou nisso? Hein, crente? Lembrou aí das estadias do Papa no Vaticano, das estadias dos monsenhores, dos cardeais, dos arcebispos em São Paulo, no mundo inteiro? Lembrou aí das acomodações das casas do Padre Robson, lá em Trindade, do Pai Eterno? Tá lembrando? E você tem o quê, membro? Viu como eles viviam bem, sugavam o dinheiro das viúvas, sugavam o dinheiro do povo hebreu, do povo judeu pobre, que não tinha muito que dar, mas sugavam tudo que eles tinham? Deu para ver? Eu vou voltar essa parte para você ver. Ó, só um minutinho. Opa. Mas sabe uma coisa, Aline? Não somente ele não gostava, tinha muitos judeus na época que realmente não gostavam da corrupção que estava acontecendo dentro do templo, e Jesus era um deles. Então, vamos deixar bem claro. Jesus gostava do templo como o local, quer dizer, a casa do pai dele. Exatamente. A própria Bíblia fala que o meu nome estará ali, a gente conhece desde o Antigo Testamento, que Deus vai estar de olhos e ouvidos abertos para ouvir as orações que são feitas nesse local. Jesus, ele era a favor de tudo relacionado a Deus no templo e o templo em si. O problema dele era com a corrupção, quer dizer, a corrupção das pessoas. Olha a casinha deles agora, arqueologia, tá? É interessante que a arqueologia reforça também essa corrupção, porque foram achados bem pertinho daqui, no chamo bairro judeu de hoje em dia, casas de sacerdotes, pessoal, de 600 metros quadrados. Hoje é uma mansão, um palácio, imagina 2 mil anos atrás. Casas de sacerdotes grandes e com decorações em pinturas e mosaicos, quer dizer, mais luxuosos que sinagogas da época. Quer dizer, a gente via como a elite dos sacerdotes do templo, os mestres da lei, eles estavam enriquecendo graças ao templo de Jerusalém. Então, essa
corrupção é o que Jesus não gostava e criticava veementemente. O que eu quero te convidar agora é para a gente subir as escadarias, as mesmas escadas que Jesus subiu, e ver o portão de ruda por onde Jesus entrou no Templo de Jerusalém. Quer ir comigo? Vamos lá. Vamos lá. Atrás de nós, vocês conseguem ver 3 grandes arcos. Esse é o portão de ruda, uma das principais entradas. Bom, eu vou encerrar por aqui, mas vocês observaram bem o que eles mostraram arqueologicamente. Se você nunca esteve em Israel, vá. Vá para você ver de perto, para você não ficar pensando aí, esse irmão bem aí, ele está tentando nos seduzir para não irmos mais para a igreja. Vai lá que você vai ver tudo de perto, vai tocar, você vai ver as casas aí, a arqueologia do sumo sacerdote. Só tem um detalhe, o sumo sacerdote não era Cohen, não era também, fazia parte dos levitas. Os levitas não tinham direito à terra, segundo o Devarim, segundo Deuteronômio, não é? Segundo o próprio livro do Shemot, os próprios livros do Vaikra, que é o Levítico, eles não tinham direito a posse nenhuma, porque eles viviam onde? No templo. Mas aí foi denunciado aqui, arqueologicamente, a casa do sumo sacerdote Caifás, Anás, dos caras que eram para viver só lá. Nem direito a propriedades, a terra eles tinham. Não é estranho isso? E agora é revelado que eles tinham esse luxo todo? Quer dizer que a Torá, a lei, hoje a Bíblia, Deus, o Espírito, Jesus, salvação, tudo isso é conversa para boi dormir? O que eles queriam mais é ficar bilionários como eles eram, porque existiu uma gama de milhares ou de milhões de pessoas que acreditavam no que eles falavam. Então Deus não existe, Deus não é real. Sim, Deus existe, Deus é real. Essa essência, essa energia, essa entidade, esse ser, que sempre nos traz mensagem de amor, de bondade, de igualdade. Mas o homem entra na tua cabeça, com todo respeito, o teu pastor, o teu doutrinador, ou o teu padre, ou o teu rabino, consegue entrar na tua cabeça, escondendo de você um meio fácil de entrar no céu. Seja ser humano, seja filho de Deus, seja amor, seja perdoador, seja compreensivo. Abrace, estenda sua mão, converse, ouça, perdoe, ame. Assim você tem o seu lugar no reino dos céus. Eu fiz essa live hoje como extensão da outra live, não é? Destacando a carta de destacando a carta de Barnabé, que foi muito importante. Você entende porque muitos livros não estão na sua Bíblia, eles chamam de apócrifos, eles não querem que você saiba a verdade. Está na hora do padre, está na hora do pastor, está na hora do líder religioso tomar vergonha na cara, levantar cedo, bater na porta das empresas, pegar a fila, preencher proposta de emprego, levar sua carteira de trabalho, se não tem, tira. Está na hora de você trabalhar como todos os membros da sua igreja e parar de ser safado, parar de ser sem vergonha, parar de ser pilantra, parar de ser mentiroso e ficar vivendo dos dízimos e das ofertas do povo. Você não crê em Jesus, pastor. Você não crê em Jesus, padre. Você crê apenas no dinheiro que você consegue tirar deles usando a Bíblia, pregando um dízimo mentiroso que nunca foi grana, nunca foi dinheiro. Você faz o mesmo que os fariseus faziam e os sacerdotes faziam. Ao invés de abençoar as pessoas, você toma até o que a pessoa não tem, como estavam tomando da viúva, que ao contrário, segundo a Torá, eles deviam salvar a viúva, amparar o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. É por isso que o Brasil está nessa bagaça. É por isso que o Brasil está nessa miséria, nessa desgraça social, de fome, de miséria. As ruas, os centros das cidades, dos bairros, estão lotadas de gente morando na rua. É por isso que aumenta o número de marginais, aumenta o número de usuários de droga, de cocaína, de crack, de agora de K9 e tantas outras coisas. É por isso que nunca acaba
essa desgraça de violência e desestrutura familiar e social nesse país. Porque, de um lado, a política come através de impostos, que vamos chegar agora a trilhões, a 3, não sei quantos trilhões de impostos cobrados. E, do outro lado, a religião cobra, come, onera, dá tributo, dá imposto, mente, dá envelope, faz campanha para viver bem como reis, como senhores, como deuses, como esses fariseus e como esses sacerdotes do tempo de Jesus. E é por isso que Jesus foi para o pau, foi para o chicote, foi moído na cana, por isso que Jesus apanhou, por isso que Jesus foi rasgado, foi crucificado, foi morto, foi assassinado, porque ele não aceitou a corrupção, o monopólio, o esquema, sabe? Tudo isso dentro de um lugar que era para ser chamado a casa de Deus. Fica ao seu critério evangélico, evangélica, católico, católica, fica ao seu critério, não é? Seguir quem mente para você, que só pede o dinheiro para isso, para aquilo, para a reforma, para a campanha, para isso, para aquilo, e quando você precisa, você pede para Deus. Quando ele precisa, ele quer, ele pede para você. Se liga, está na hora de você ficar esperto. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu perdi uma parte daqui do nosso estudo, mas eu vou achar e amanhã eu volto para terminar. Tá bom? 10, 11, 12. Mas está por aí em algum eu acho. E aí amanhã a gente volta para concluir isso à noite, quando vier ser visto. E crentaiada evangélica, povo que eu amo muito, os evangélicos, pentecostais, todos vocês. A crítica aqui, a exortação, que eu posso dizer, um conselho, a palavra, não é direcionada a vocês, o público evangélico, não. Mas porque vocês não sabem, mas aos seus líderes religiosos, tá bom? Para que vocês estejam comigo na próxima live, inscrevam-se no meu canal do YouTube, tá bom? Tudo que foi dito aqui, você revisa de novo, abra sua Bíblia e acompanhe. Não deixa e não permite que um líder religioso vá para você o bem lá da live, ele é um endemoniado, é um herege, é um apóstolo da fé. Não, eu não sou nada disso, não. Vá na Bíblia, vá na palavra, tá bom? E não deixe que ele, vamos fazer, derrubar o canal dele, a página dele. Ore. Quer um conselho melhor do que esse, evangélico? Irmão, pentecostal, ore. Católico, dobre o joelho e ore. Pergunte, esse rapaz, ele é de Deus? Ele está falando as coisas de Deus? É do bem, é da luz? Ele revela. E ele vai se revelar. Tá bom? E inscrevam-se no meu canal do YouTube. Espalhem, compartilhem. Me ajude a crescer no YouTube. Porque aqui você nunca vai escutar. Faça um pix para mim. Aqui você nunca vai escutar. Faça um depósito para minha conta. Faça um depósito nisso, que eu te revelo, que eu te dou um recado, que eu te dou uma mensagem. A maior profecia e a maior revelação já está sendo dada aqui, através do ensino gratuito, como ele ensinou. De graça recebestes, de graças dar. Meu muito obrigado à minha esposa, muito obrigado a Samara Novaes, que é a bênção, é a chefe lá do HC. Que Deus te abençoe, Samara, que você possa crescer, que você possa galgar passos maiores, degraus maiores na sua vida, que você possa, Samara, ser uma supervisora, que você possa ser uma empresária, que Deus abençoe você, o seu maridão, a sua filha, sua família, a todos que estão com você no HC. O meu abraço, tá bom, Samara? Muito obrigado por ter participado da minha live aqui. E se inscreva no meu canal lá do YouTube, Reflexão ou Reflexões da Alma. Eu vou colocar aqui depois, quando terminar o vídeo, e vou passar esse vídeo lá para o meu canal do YouTube. Mas deixa um recadinho aí. É gostoso ficar com um tipo de ansiedade, né? Quem é o anticristo? Esse material é muito delicado. Eu tenho uma foto do cara. Tudo leva a crer que seja ele. Ele é judeu de verdade. O nome dele é judaico. Está nas profecias. E ele já conquistou a maioria dos judeus de Jerusalém. Ele tem participação na reconstrução do templo, conforme a profecia escatológica, e ele está ao lado de Donald Trump. Estou dando uma pista. Você vai ver as fotos, as imagens que eu tenho, o que ele fala,
e também as fotos, os números, tudo. Olha, é impressionante. Você que gosta de escatologia, as coisas futuras dos últimos dias, da volta de Yeshua, de Jesus. Eu falei um pouco no meu outro vídeo, outra live, mas vou reiterar. Amanhã eu prometo que eu trago todo esse material e amanhã você vai ficar sabendo quem é o anticristo, segundo os dados que eu tenho, que um judeu passou para mim. Ok? Muito obrigado. Shalom. Erev Tov. Boa noite a todos vocês. Durmam bem, tenham bons sonhos, um excelente dia de trabalho, de bênção, de vitória e de saúde. Que Deus abençoe vocês, a todos vocês. Externo aqui as minhas condolências, né? A nossa amiga aqui do bairro, a Rosa, cuja mamãe dela passou para a pátria espiritual ontem. Ontem a mamãe dela descansou e foi embora de uma forma muito sublime, muito calma, muito suave, muito angelical. Fica aqui o meu abraço, o meu conforto a você, Rosa, a sua filha, que é a filha dela, a Bianca, também aos seus irmãos, a toda a família, ao seu pai, enfim, que o Espírito Santo console a vocês. Vivam, claro, esse momento de luto, que é saudável, pelo menos até 8 meses. Vivam esse momento de saudade, não é, de memórias boas, tá bom? E a vida é assim. E em hebraico temos uma palavra, se eu não me engano, mavut ou mavet, se eu não me engano, que é a palavra morte. Eu posso estar errando aqui, mas a palavra morte em hebraico, ela não significa o fim de todas as coisas. Pagou a luz, acabou, zerou, balbal. Não. Inconsciência total. Não. Significa apenas separação. Separou-se do corpo, mas a essência, a consciência, o espectro, o espírito, sua mãe continua viva numa dimensão aonde o Eterno a recebe, aonde Yeshua a recebe, aonde todos aqueles que estão com Deus a recebem, aonde os antepassados dela a recebem com muito carinho e com muito amor. Os meus sentimentos, viu, Rosa? Fica o meu abraço e da Miriam. Que Deus abençoe e console vocês e uma ótima semana para todos nós. Até a próxima live. Muito obrigado.